Então, beleza, pessoal. Primeiro eu vou mostrar para vocês o enunciado do TP. E antes de eu mostrar o enunciado, só para deixar claro quando que vocês vão estar aptos para iniciar o desenvolvimento do TP. Apesar de eu estar apresentando ele hoje para vocês, a gente vai ter uma aula prática do Allegro no dia 22, que é na quinta-feira, né? Sem ser da próxima semana da outra. E nessa aula eu vou começar a desenvolver o TP com vocês, tá bom? Então, a partir desse momento, vocês já vão ter tipo, uma casca para começar a desenvolver o TP em Allegro. Em relação ao conteúdo da matéria, é aqui, ó, neste ponto daqui, no dia 15, então, na verdade é na semana que vem, né? Então eu vou, no final dessa semana, amanhã, no máximo domingo, já disponibilizo para vocês o conteúdo da semana que vem, e uma vez que vocês assistirem o conteúdo de Structs, tá? Vocês já vão estar aptos a começar a trabalhar em Allegro. Não tem nada em Allegro que vocês não vão ter visto. É claro, as particularidades da biblioteca, que aí vocês já podem começar a assistir os vídeos de instalação do ambiente, já pode, na verdade, começar a fazer agora, tá? Quem quiser ir na minha página, baixar os vídeos, então a gente tem aqui Allegro, então tem esses vídeos de execução do kit de desenvolvimento de Allegro no Windows, tem a instalação também, eu acho que introdução à programação de Allegro, tá? Tem muita coisa de Allegro aqui, a instalação, tudo. Vocês podem já começar a brincar para já ter o ambiente pronto aí na máquina de vocês antes da gente começar o desenvolvimento, tá bom? Então eu vou abrir aqui o enunciado do TP. Ele pode ser que ele tenha alguns errinhos ainda, a gente vai consertando, tá? São 4 páginas de enunciado. Eu tenho uma boa notícia para vocês e uma ruim. A notícia ruim é que esse foi o TP que mais me deu trabalho para fazer desde que eu comecei com essa história de TP Allegro, tá? Então, normalmente eu gasto uma tarde, no máximo 2 tardes para fazer um TP. Esse aqui eu gastei 3 tardes. Então, se somar ali, a gente deve ter gasto umas 9, 10 horas para fazer o TP todo. Mas boa parte dessa dificuldade vai porque às vezes a gente erra na mão da direção. Então, deixa eu fazer um TP dessa forma. Não, peraí, isso aqui não vai ficar legal, não. Deixa eu mudar. Aí eu vou mudar para cá. Então, a própria definição do roteiro é difícil, do que vai ter no jogo, o que não vai ter. Então, tem que pensar. Então, isso demora um pouquinho. Agora, definido o problema, tá? Definido o jogo, o que tem que ter nele, o que não ter, vai ter. Então, eu acho que vai ficar mais tranquilo, tá bom? E a boa notícia é que essa versão do jogo que eu coloquei aqui para vocês, ela tem mais de 20 pontos. Então, esse TP que eu desenvolvi, que ele está aqui, ó, o baseline, eu vou abrir ele daqui a pouco para vocês, ele tem mais de 20 pontos. Então, se vocês fizerem igualzinho, tá, esse exe aqui, esse TP, vai dar próximo ali de 25 pontos. Então, já tem embutido 5 pontos extras nesse TP aqui. Então, na verdade, aqui tem mais funcionalidades do que os 20 pontos aqui, tá bom? Então, vou falar rapidamente do jogo para vocês, tá? Eu coloquei um link para uma versão aqui de um dos Final Fantasy VI, tem tanto aqui para vocês jogarem online, quanto para vocês verem o vídeo de uma pessoa finalizando o jogo, do começo ao fim, tá? É o gameplay completo do jogo. Acho que tem 11 horas, mais ou menos, de vídeo. É claro que vocês não vão ver isso tudo, mas para quem não conhece, pode abrir o vídeo e ver um pouquinho ali do gameplay para sentir um pouco o drama de como que era o jogo original. No entanto, tá? Eu explico aqui como é que é o jogo. Basicamente, o jogo ele tem 2 modos, tá? Deixa eu dar um zoom aqui também. Um pouco menos. Pronto. Ele tem um modo que eu chamo de modo de exploração e um modo de batalha. Tá? O modo de exploração é um modo em que o seu personagem ele está navegando num mapa e aí nesse caso aqui ele tem um objetivo. Ele está num mundo e aí o objetivo dele é chegar no que eu chamo de um ponto-alvo nesse mundo, que pode ser porque eu desenhei como se fosse uma caverninha, tá? E
tem também o modo batalha. O que é esse modo batalha? O modo batalha é quando você está explorando um mundo e você encontra com algum inimigo que está escondido nesse mundo. Aí o modo de exploração some e entramos no modo de batalha do jogo, em que o personagem ele vai entrar em uma batalha contra esse inimigo, ações intercaladas. Então, primeiro o personagem ataca, depois o inimigo ataca, o personagem ataca, e não necessariamente atacar, ele pode realizar outras ações também, tá? Aí termina esse modo de batalha, o jogo volta para o modo de exploração. Então, essa aqui é basicamente o funcionamento do jogo. Eu descrevo aqui as ações mínimas, então no mínimo o seu personagem tem que ter um ataque, tem que ter um especial e tem a opção de fugir aqui também, tá bom? Aí eu dou alguns detalhes, basicamente como é que o jogo funciona, e depois eu explico aqui na seção 2 os critérios de avaliação. Vocês têm que ler isso aqui com muito cuidado, tá bom? Porque isso aqui vai ser a forma que eu vou avaliar os TPs de vocês. Então eu vou ter uma planilha, cada coluna dessa planilha vai ter um desses critérios aqui, cada critério vale um ponto, eu vou pedir para você rodar seu jogo, e aí eu vou marcando o que você fez, o que você não fez. Então, por exemplo, controle preciso do movimento do personagem. Isso aqui é no modo de exploração. Então, tem dois modos, o modo de exploração e o modo de batalha. No modo de exploração, você vai ser avaliado por esses 5 critérios aqui. Então, você fez o controle preciso do movimento do personagem. O que significa isso? O personagem deve ser capaz de se movimentar para todas as direções e não deve ultrapassar os limites da tela. É isso. Então, você tem que ter um boneco, tá? Um personagem que se movimenta para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. E aí você tem que movimentar ele sem que ele suma da tela. Tá fazendo isso? Tá. Então eu te dou um ponto. Tá aqui, ó, um ponto para você. Tá bom? E aí continua. A direção do movimento do personagem. O desenho do personagem deve alterar de acordo com a direção do seu movimento. Então, quando ele está andando para cima, ele tem que estar apontando lá para cima. Quando ele estiver andando para baixo, ele tem que estar apontando aqui para baixo. Tá bom? Então, é basicamente isso. Então, tem 5 critérios para o modo de exploração. Tem para o modo de batalha, eu tenho um pouco mais, são 8 critérios de avaliação. Vocês podem dar uma lida nele com cuidado. E também tem as funcionalidades gerais. Por exemplo, pontuação. Você tem que exibir tanto no modo exploração quanto no modo de batalha a exibição e a contabilização da pontuação do personagem. Tá bom? Cada inimigo derrotado, a pontuação deve aumentar. Se você implementou isso aqui, você tem 2 pontos. E vai embora. Ó. Fim de jogo, tem que implementar o recorde, a documentação ela vale 2 pontos. O que é a documentação? O que tem que ter nela? Tá aqui, ó, um link. Entra nesse link aqui, tem alguns exemplos de documentação dos semestres anteriores para vocês saberem o que é uma documentação que vale os 2 pontos. Tá bom? O que mais? Você vai ser avaliado pelo conhecimento do seu código através de uma prova oral. Então, eu expliquei isso no primeiro dia de curso, né? Eu expliquei como é que é a prova oral do TP. Tem aqui também algumas sugestões de pontos extras. Notem que não tem a pontuação de cada ponto extra, porque depende, né? Então, se você foi lá e colocou um sprite, uma imagem no seu jogo aleatória, colocou um sol lá, isso vale uma coisa, né? Agora, se você desenhou o jogo todo, né? Você foi lá e colocou o jogo todo com figuras, ficou bonitinho, isso aqui vale mais pontos extras. Então, depende do que você realmente fez, tá bom? Inclusive, pode não valer ponto nenhum, porque você só, deixa eu tentar implementar tudo aqui. Você não faz, né? Você faz o mínimo do mínimo, igual eu falei, colocar qualquer imagenzinha sem nexo, isso não vai valer ponto extra, tá bom? Importante também, como eu falei para vocês, os seus TPs só vão passar de 20 pontos se vocês tiverem mais de 50% dos pontos das provas, tá? Então, mesmo esse TP que eu fiz, que vale 25 pontos, não, o seu limite vai ser 20 pontos se você tiver menos de 50% de pontos nas provas, beleza? Aqui estão os vídeos de tutorial para instalação do Allegro, tá bom? E aí, como que desenvolve o jogo? Eu coloquei aqui uma espécie de roteiro, tá? Sugerido para vocês começarem a desenvolver o jogo. Então, não é obrigatório vocês seguirem isso daqui, mas para quem está perdido, para quem ainda não consegue, né, pegar um programa em branco e já começar a fazer, né, pô, desespera, né? A pessoa vê um jogo pronto e fala assim, como é que eu nem sei começar? Não, sabe começar assim. A gente vai devagarzinho aqui implementando cada uma das coisas que tem que ser feitas. Por exemplo, primeira coisa que você vai implementar o desenho do cenário. Então você chega lá,
escreve uma tela, né? Escreve um programa que simplesmente exibe uma tela com fundo verde da grama lá do cenário do modo de exploração. Acabou, pronto, já tem alguma coisa, já tem um cenário. Depois você vai fazer, você vai implementar a estrutura com informações do personagem. Ah, beleza, então tem um personagem que ele tem pontos de vida, ele tem uma posição XY lá no cenário, então vamos criar um struct, que é o que vocês vão ver na semana que vem, tá? Com as informações do personagem. Beleza, então devagarzinho vocês vão seguindo esse passo a passo. Terminou o passo a passo, olha lá, ó, é só escrever a documentação, tem a parte dos extras aqui, tá? Então o TP todo vai ter o passo 18, tá bom? Claro que vocês não precisam seguir isso aqui é só uma sugestão de roteiro para vocês, beleza? Então, esse aqui é o enunciado, eu vou postar para vocês ainda hoje no Moodle, beleza? Agora eu vou mostrar o jogo que eu desenvolvi. Então, é esse exe aqui. Não tem música nem nada. Então, isso aqui, ó, esse fundo verde é o cenário, tá? É o cenário do modo de exploração. Aqui é o objetivo do jogador, do personagem, que é esse triângulo aqui. Eu não usei figura nenhuma, então vocês vão ver que tá tudo bem... Opa! Vocês vão ver que tá tudo bem tosco nesse TPM. Eu não preciso de fazer imagem, não tem figura, não tem som. Eu usei só as primitivas mesmo, desenhei triângulo. Isso aqui, ó, isso aqui é um círculo cinza, eu desenhei esse círculo cinza aqui, desenhei um círculo preto aqui, tá? Para ser a Estrela da Morte, né? E aí depois eu desenhei um quadrado verde aqui, e aí ficou só tipo uma gruta aqui mesmo, tá? Então tem alguns truques na hora de desenvolver o jogo. Então beleza, isso aqui é um triângulo, aqui está uma pontuação mesmo, texto 0. E aí o jogo começa. Quem que é você? Você é esse triângulo, é o personagem, e com as setinhas você consegue movimentar ele. Ó. Eu não consigo passar aqui dos limites, tá? Movimento para cima. E aquela história da direção, ó, tá vendo? Ó, o triângulo está apontando para a direção que ele vai. E aí, esse é o modo de exploração. Basicamente, eu tenho que chegar no final, naquela caverna ali. E durante essa execução, durante essa exploração, ele pode encontrar com alguns monstros. Esses monstros, vocês vão ter que dispor ele, né? Vocês vão ter que sortear locais para esses monstros nesse cenário previamente. Então não vai ser um dado que a cada segundo você roda o dado. Bateu, entrou no modo de batalha. Não, não quero que vocês façam isso. É uma coisa um pouquinho mais legal, que eu acho, pelo menos em termos de programação, tá? Que a gente vai sortear, vocês vão ter que sortear locais para esses monstros aqui. Então, antes dele começar a movimentar, do personagem começar a movimentar, eu sorteei, né, esses 19 monstros aqui. Então, coloquei um monstro aqui, é sorteado os locais dos monstros, tá bom? Então, não pode sobrescrever, né? Então, você não pode ter um monstro em cima do outro, tá? Mas você pode ter um monstro do lado do outro, não tem problema nenhum. Então, tá aqui, sorteei esses monstros, e aí o personagem vai movimentar. Sempre que ele chegar perto de um monstro, e vocês podem definir tipo, um critério de distância, tá? Alguma forma que torne o jogo legal. Se a distância for muito longa, o tempo inteiro ele vai estar entrando no modo de batalha, não vai conseguir movimentar. Se for muito pequena a distância, é só se ele passar por cima, e às vezes ele não vai passar por cima, então é muito fácil da pessoa chegar aqui no final sem encontrar monstro nenhum. Então vocês vão ter que balancear isso aí de forma a conseguir ter esses encontros e conseguir navegar tranquilamente, tá? Eu posso dar dicas sobre isso, eu dou algumas dicas no enunciado, posso dar outras dicas também se vocês estiverem com dificuldade para resolver esse problema. Eu acho que é bem tranquilo. No mínimo, eu falei lá que tem que ter 18 monstros, tá? Então, no mínimo, você tem que colocar 18 monstros aqui na tela. Nesse caso aqui deu 19, beleza? Aí eu estou movimentando. Eventualmente, ó, eu vou tentar ir direto. Ó. Provavelmente eu vou encontrar um monstro aqui na sorte. Não é possível que eu não vou encontrar na sorte nenhum monstro. Ó, não encontrei. Que loucura. Então, alguma hora eu vou ter que encontrar. Que estranho. Pronto, encontrei um monstro. Normalmente não é para chegar rápido, não. É claro, vocês não vão precisar implementar isso, tá, gente? Ah, Pedro, eu tenho que colocar um monstro na rota? Não precisa. Você me mostrando isso aqui, ó, você tem realmente 19 monstros ali e eventualmente, 18, né, no mínimo, e eventualmente você vai esbarrar com esse monstro, para mim tá ok, tá bom? Então, esse aí não tem muito problema com isso, não. Então, beleza, ó. Então, esse aqui é o cenário, o modo de batalha, tá? Aqui está o personagem, esse triângulo aqui, os pontos de vida dele. Aqui está o monstro, o inimigo, estão os pontos de vida dele aqui. E aqui um menu,
são as opções que o personagem tem para ele. Ó. Então, vocês estão vendo aqui, ó, eu estou mexendo essa bolinha, que é o cursor, que indica qual ação que ele vai tomar. Então, o ataque, a ideia é que o ataque seja um ataque simples, bem previsível, bem determinístico, que não tem, o dano é bem regular, tá? Então, tá aqui um projétil que sai, chega até o final, e aí é a vez agora do inimigo, e os pontos de vida vão diminuindo, né? Então, ataquei aqui de novo, tá vendo? A bolinha, né? O tiro tem mais ou menos o mesmo tamanho, e vai sempre tirando ponto de vida do inimigo, que imediatamente, né, não tem que preocupar. Ah, o inimigo tem especial? Não, o inimigo faz um ataque simples que for mais fácil para a gente desenvolver. Aí tem um ataque especial que isso aqui, gente, eu vou deixar meio livre para vocês. O que eu estou fazendo que é o jeito mais fácil que eu fiz que eu pensei de implementar um especial. É um ataque que tem um comportamento mais não determinístico. Então, às vezes sai um tiro muito grande, às vezes sai um tiro muito pequenininho. Então, vai depender ali do jogador o que ele quer fazer. Ó. Saiu um pequenininho, saiu dois grandões, matei, o inimigo morreu, voltei para o modo exploração, e aí eu continuo, tá? Agora eu sei que não tem inimigo aqui. Vou ver se eu consigo fazer um de fuga aqui, fazer uma fuga. Pronto, achei um aqui. Ó, inimigo grandão, esse aqui vai me matar provavelmente, então eu vou tentar fugir, que é o flee, tá? Fugir, consegui fugir. Aí, ó, de novo. Vou tentar fugir de novo. E a fuga, eu configurei para a chance da fuga ser de 80%. Então vai ter 20% de chance da fuga não funcionar. Vocês podem configurar isso também, tá? Claro, não coloca 100% nem 0%, não fica chato. Coloca um valor ali, né, entre 20%, entre 10% e 90% para ficar minimamente interessante. Tentei fugir, consegui. Se eu não conseguisse fugir, o inimigo atacaria, né? Eu perderia minha vez, o inimigo ataca, e aí eu posso tentar fugir novamente. Então vou embora, tá? Cheguei aqui na caverna, chegou, você venceu, tá aqui o meu score, o recorde está aqui, 149, tá armazenado nesse arquivo aqui, ó, record.dat. Vamos deixar ele abrir, pronto, 149. Simples, essa é a parte de arquivo que está envolvida nesse TP. Tá legal? Então, é isso, gente. O TP é basicamente isso. Não tem muito mistério, tá? É um pouco chato implementar cada uma dessas coisinhas, pode ser um pouco trabalhoso, mas se vocês podem ver aqui, ó, vocês conseguirem os 20 pontos, são 5 itens aqui, né? 8 aqui, mais 4 aqui. Então, se você pega esses itens de um ponto, que vocês podem deixar de implementar 5 desses itens de um ponto. Muita coisa de animação, de desenho, tá? Então dá para, se vocês fizerem, por exemplo, estou com tempo nenhum, só faça a parte da exploração. A batalha é quase, tipo assim, no prompt de comando, né? Você faz a batalha aqui, ó, por exemplo, digite 1 para atacar. É possível também, mas você vai deixar de ganhar os pontos da animação, de colocar aquilo no jogo. Mas às vezes consegue o negócio funcionar, tá bom? Então tem um espaço aí de manobra se vocês não quiserem fazer o TP completo. Beleza? Legal. Então, dúvidas sobre esse TP? Se o personagem passar o limite da tela e aparecer em outro lado, estilo Pac-Man, estaria tudo bem? Ô Pedro, eu acho que, assim, não é muito a ideia do jogo, não, tá? Porque você pode implementar, tá? Eu acho que o principal é ele não sumir da tela. Se você preferir fazer assim, só justifica, olha, eu tô preferi fazer com ele dando um loop, é como se fosse, né, não fosse, como se a Terra não fosse plana, né? Como se a tela fosse, o planeta fosse redondo. Então chega no fundo, chegou no final, ele, na verdade vai para o começo do outro. Tá de boa para mim também, tá bom? Na verdade, pode implementar isso também, sem problema. Mais alguma questão sobre o TP? Professor, Oi. eu não sei se eu perdi essa parte. Se o personagem morrer, aí só aparece que a gente perdeu o jogo? Ah, boa, boa. Então vou mostrar aqui para você se o personagem morrer. Sim. Aí vai aparecer eu vou deixar ele morrer aqui para gente. Você tem duas telas, tá? Uma se o personagem morrer, a outra se o personagem conseguir chegar lá no final daquela caverna, tá bom? Foi o que eu mostrei para vocês. Eu vou tentar fazer ele morrer aqui para mostrar o efeito. Eu estou usando esse ataque aqui porque é o que dá menos dano. O ataque
o especial pode ser que mate ele aqui. Vamos ver, mais um aqui. Provavelmente ele vai morrer. A outra coisa, eu não consigo mexer enquanto tem as animações. Então, tem essas coisas meio chatas, tá? Que dão um certo trabalho. Você conseguir deixar o jogo fluido. Então, para você não atacar duas vezes, então tem que tomar alguns cuidados. E eu vou tentar fazer. Aí, ó, morreu, tá? Game over. Só isso. Então não tem muito. Não tem que fazer muita animação para morte, não. Tá bom? Morreu, marca lá que o jogo terminou, joga uma tela com o game over, para mim tá ótimo. Beleza? Mais alguma questão, pessoal? Sobre o TP? De boa, né? Então estamos resolvidos. Oi, pode Professor, falar. Oi. você falou que colocou no trabalho 25 pontos, né? Que Isso. deveriam ter 20. Então, no caso, não Isso. vai ter ponto extra. Não vai ter Ponto ponto extra já extra. é os 5 pontos. Não, 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 não. Esse TP aqui ele tem espaço para valer 30 pontos, tá? Para você ficar com 30. Se você tem mais de 50% da nota das provas, se você quiser empolgar e, por exemplo, colocar, eu até esqueci de colocar isso no enunciado, vou colocar. Uma das opções, por exemplo, é se colocar múltiplos monstros aqui. Então, essa carinha feia aqui, ela vira um tanto, umas 3 ou 4. Então, você pode. Isso dá ponto extra. Tá bom? Então, se você implementar esse jogo, como ele está, você já tira 25. E se você ainda resolve fazer, não, agora eu vou ter também a oportunidade de colocar N monstros aqui na batalha. Então, o cara, além de poder escolher o ataque, ele vai poder escolher quem que ele quer atacar. Se é esse o monstro, aí eu vou colocar um outro monstro aqui, vou colocar um outro monstro aqui, tá? Isso é ponto extra. Então eu vou lá e anoto, você vai ganhar ponto extra por causa disso. Ah, não, mas eu vou fazer ainda mais que isso. Além de ter esses monstros com carinha triste aqui, eu vou fazer um monstro que, sei lá, vai ser opa. Ele vai ser um bichão aqui, um dragão, tá? Um dragão aqui, grandão, outro tipo de monstro. Ah, beleza, tem mais outro tipo de monstro. Então, te dou ponto extra por causa disso também. E aí vai acumulando. Se você quiser, faz o que, né? Eu vou tentar valorizar tudo que você fez. Tá bom? Então, os pontos extras estão ilimitados aí, praticamente. É claro que eu até escrevi que tem um limite de 10 pontos extras. Então, o seu TP, ele vai saturar ali nos 30 pontos, porque aí eu acho que já não faz muito sentido, né? Se você conseguisse tirar 32, 35 pontos no TP, tá bom? Então, ele normalmente satura ali nos 30 pontos. Beleza? Marcos, pode falar. Então, professor, eu estava pensando aqui, no caso, no cenário, a gente teria liberdade para fazer um cenário que tenha obstáculos? Eu pensei, por exemplo, num cenário que fosse tipo um labirinto, aí não poderia passar na parede, né? E os inimigos apareceriam só no caminho do labirinto, coisa e tal. Isso é ponto extra, tá? Isso é ponto extra. Isso aí eu até falo. Eu não sei se eu falo aqui nos extras. Ó, nos extras, o mais importante aqui, no extra, aqui, ó, qualquer outro extra que você ache interessante. Então, eu até falei aqui nos extras de implementar fases, por exemplo. Então, nesse jogo aqui, o modo exploração, né? Deixa eu fechar isso daqui. O modo exploração, ele termina nessa grutinha aqui. Agora, se você quiser, por exemplo, depois que o cara entra nessa gruta, tem um outro mapa de cor, sei lá, que o fundo é cinza, né, que tem obstáculo, não tem. Se você só já fizer um outro mapa de exploração com alguns outros obstáculos, às vezes o mundo, os monstros mudam, ficam mais fortes, alguma coisa assim, eu já te dou ponto extra, porque está além do que eu estou pedindo. Se você, além disso, quiser fazer uma dungeon, né, colocar aqui tipo um labirintozinho, estilo Zelda, né, que o cara vai navegando, tem obstáculos, só de colocar obstáculos, sem precisar de fase nem nada, colocar uns obstáculos aqui, também isso aí é ponto extra, tá bom? Qualquer funcionalidade a mais que você implementar aqui, eu vou tentar valorizar, isso aí vai dar ponto extra para você, tá bom? O que não Sim. pode é o jogo seja mais seus
vai ser se o jogo for mais simples. Por exemplo, vamos pegar aqui qualquer coisa, assim, ó, por exemplo, não tem pontuação. Seu jogo não tem pontuação nenhuma. Simplesmente o cara navegando e matando um monstro, tá? Sem registrar pontuação. Aí você vai perder 2 pontos. Beleza? Sim, sim, entendi. Uma outra coisa aqui. Sim, Você falou que os monstros têm que ser sorteados no local que eles vão estar. isso. Tipo, tem que ter sorteado, ou a gente pode, por exemplo, fazer uma sequência ali específica de monstros que ele tem que matar, no caso de ter um labirinto, coisa do tipo, ou no caso de não poder fazer sem estar sorteado, tem que ter sorteado, se pode colocar monstros fixos, tipo bosses ou coisa do tipo. Ótima pergunta, tá? Olha, a ideia de sortear, ela é mais para deixar o jogo mais dinâmico e caso você tenha esse mapa tipo o meu. Então você vai lá, sorteia, fica legal. Agora, não, eu quero fazer uma coisa mais determinística. Beleza, pode fazer também. Monstros fixos, eles vão ficar ali. Se para o cara passar de uma sala para outra, ele vai ter que enfrentar esse monstro aqui. Não tem jeito. Esse aqui é o chefão, vai ter que estar lá. Aqui tem um grupo de monstros também que ele vai ter que enfrentar. Se você quiser fazer isso, para mim, sem problema nenhum. Que seu principal, você tenha pelo menos 18 monstros escondidos no seu jogo, tá? Isso aí é para te forçar a ter que pensar em uma estrutura que consiga abarcar ali 18 monstros em um cenário. Para você não ter só um monstro, 2 monstros, não, eu quero uma estrutura um pouco mais interessante, de matriz, um vetor, o que você vai usar? Tá? Aí para isso que eu quero uma quantidade mínima de monstros. Não precisa ser aleatório. Você pode dispor ele do jeito que você quiser. Tá claro? Sim, senhor, obrigado, professor. Nada, tranquilo. Tem algumas perguntinhas aqui no chat, deixa eu ver. Professor, sobre adicionar uma história ao jogo, precisa ser original ou eu posso adaptar de uma existente? Não, não. Quem sou eu para exigir uma história original? Lógico que não. Pode inventar a história que você quiser, tá bom? Pode, na verdade, usar a história que você quiser. Isso aí qualquer coisa nesse sentido já é bônus para mim. Ah, eu quero fazer um jogo que é tipo o Senhor dos Anéis, tá? Né, o que me vem a cabeça aqui. Então, o meu personagem é o Frodo, ele tem que chegar lá naquele Mount Doom e jogar o anel fora. Tá, beleza, ótimo, sensacional, tá? Muito bom. É claro que você não vai poder vender isso, ficar muito legal, porque é uma história com copyright e tudo mais. Mas para a minha disciplina é mais do que eu tô querendo, tá bom? Então fique à vontade com a história, pode copiar à vontade. Como vai funcionar a prova oral? Você vai chamar um a um para mostrar o jogo? Ô, Luísa, então eu vou explicar para vocês aqui a prova oral. Na última semana, então vamos lá no cronograma. Cronograma, aí, semana de entrega do TP Alegro, tá aqui, ó. Então, começa na terça-feira de agosto. Na verdade, deveria começar na segunda-feira. É isso mesmo. No dia 30 de agosto, tá? Que deveria começar. Vou até alterar aqui. Pronto, 30 de agosto. Então começa na segunda-feira. 30 de agosto é a semana de entrega dos TPs Alegre, tá bom? Porque é terça-feira, porque a aula de vocês é na terça, né? Por isso que eu coloquei 31. Mas na prática é segunda-feira que começa. O que eu vou fazer? Eu vou abrir meu calendário, meu Google Calendar para vocês. E aí, lá vocês vão conseguir ver quais são os horários livres que eu tenho para vocês me apresentarem um TP. E meu calendário fica. Eu travo ele essa semana para colocar ele à disposição de vocês. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar esse calendário e vou falar assim, gente, vocês têm que marcar comigo um horário para vocês apresentarem um TP. Vale qualquer horário, tá? Eu não sei ainda se vai ser esse, mas normalmente assim, entre 1h30 da tarde e 9 da noite. Entre 1h30 e 9 da noite, eu estou disponível, são slots de 15 minutos, para vocês marcarem o horário comigo. Aí, como é que vocês fazem para marcar horário? Você tem que mandar um e-mail para mim e falar assim, Pedro, eu quero agendar meu TP Alegro. Esses aqui são 3 horários que eu estou disponível. Meu horário de preferência número 1 é esse, de preferência número 2 é esse, de preferência número 3 é esse. O que eu faço? Pego o seu horário, comparo com a minha agenda e falo assim, beleza, o primeiro horário aqui está livre. Marquei. Aí vou lá na minha agenda e marco que você vai apresentar nesse horário, nesse slot de 15 minutos aqui.
O próximo que for agendar, ele vai ver que já tem um horário marcado lá. Então, quando ele for mandar um horário que ele quer apresentar, ele não vai conseguir, ele vai ver que não pode mais naquele horário, porque já tem gente apresentando lá. Ele vai ter que me dar um outro horário. E se surgir, né, quando eu mandar, o cara mandou antes e marcou um horário lá. Aí é por isso que tem 3 horários. Então, por exemplo, se você mandou e no meio do caminho alguém marcou um horário no horário que você queria, no horário no mundo que você queria, aí eu pego o segundo horário seu e tento agendar no seu segundo horário. Não deu ainda, pego o terceiro horário. Deu? Beleza, marquei. Não deu? Aí eu te respondo. Ok, não deu. Os 3 horários que você quis estão todos ocupados. Manda de novo. Aí você vai lá, manda novos 3 horários. A gente vai fazendo esse ping-pong via e-mail. Tá? Aí assim, é só por e-mail mesmo, porque, de novo, quando eu explicito que é por e-mail, é porque fica registrado, tem que ser o assunto que eu consigo procurar fácil lá no meu e-mail para todos esses os e-mails de agendamento. Tá bom? Aí, beleza, agendei. Prova oral agora, né? Agendei. Aí você vai apresentar. O que você vai fazer? Você vai compartilhar a tela comigo, vai ligar a câmera para mim, e aí eu vou falar com você assim, abre seu jogo aí. Aí eu estou simulando aqui. Aí você vai lá e abre seu jogo. Beleza, abri seu jogo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma planilha de avaliação e vou pedir para você apresentar o seu jogo. Mostra o jogo para mim. Ou então compartilha, deixa eu controlar, isso pelo Teams dá, né? Deixa eu controlar o seu jogo. Aí eu vou lá, pego o controle e começo a brincar com o seu jogo. Legal, deixa eu ver se tem o ataque, testo o menu. O menu está funcionando, marco lá que o seu menu está funcionando. Tem as opções? Tem, marco está lá. Deixa eu ver o ataque se está funcionando. Opa, está funcionando. Te dou o ponto do ataque. Então eu vou avaliando as funcionalidades do seu jogo. Por enquanto, nada de ponto extra, né? Termina a avaliação, te falo quanto que você ficou, beleza, você fez todas as funcionalidades, então seu TP, né, ele está valendo, por exemplo, 22 pontos ou 23 pontos, vamos fazer a prova oral. Aí, o que vai ser a prova oral? Abre o seu jogo, legal. O que eu quero que você faça? Né? Vou dar um exemplo, eu vou pedir para vocês implementarem alguma coisa no jogo para mim. Não é olhar código nem nada. Eu vou chegar e falar assim, por exemplo, olha, eu quero uma coisa muito fácil, tá? Isso aqui é uma coisa fácil de ser implementada. Eu quero que você altere o destino, né, o alvo lá do personagem, ele não tem que ficar no canto superior direito, ele tem que ficar no canto inferior direito. Implementa isso aí para mim. Aí a pessoa vai lá, tá? Você, aluno, vai lá, eu te dou 15 minutos, você tem que abrir seu código e trocar esse local para cá. E é claro que não é só o desenho, né? O personagem tem que chegar aqui e terminar o jogo nessa posição aqui também, tá? Essa aqui é uma funcionalidade, é uma pergunta que a gente chama de média. Tem a pergunta difícil, tá bom? Que a gente começa com uma pergunta que a gente chama de difícil, que não é difícil, na verdade, mas tem que pensar um pouquinho, demora um pouco mais, tá? Eu não cheguei a pensar nessas perguntas difíceis ainda, não, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo aqui no modo exploração. Por exemplo, no modo exploração, o que seria uma pergunta difícil? Uma implementação difícil, tá? E de novo, às vezes perde um pouco a linha. Então, às vezes eu falo uma difícil que é fácil, uma difícil que é muito difícil. Isso tudo a gente conversa, tá? Se eu vejo que é muito difícil, os monitores me ajudam, tá? Se é muito difícil, aí eu te arranco fora, né? Não precisa implementar, você tem que mostrar ali mais ou menos e tá tudo resolvido, tá bom? Então, o que seria aqui uma pergunta difícil? Seria assim, olha, você vai ter que alterar a habilidade dos seus monstros. Eu estou vendo aqui no seu TP que tem monstro pequenininho e tem monstro grande. Os monstros grandes são mais difíceis, os monstros pequenininhos são mais fáceis. O que eu quero que você implemente para mim? Eu quero que você coloque monstros difíceis, coloca para mim um monstro difícil no meio da tela. Então, se tiver aqui mais ou menos no meio da tela, tem que ser os monstros mais difíceis. Mais no canto, tem que ser os monstros mais fáceis. Então, é uma ideia, tá? Eu não sei se isso aqui funciona, eu teria que implementar aqui para ver se é difícil, se é viável, não é, em 15 minutos. Se eu ver que é uma coisa mais viável, que dá para fazer ali em 10 minutos, aí isso vira uma pergunta difícil que vocês vão ter que fazer. Chegou, implementou, mostrou para mim que o negócio funciona, tá funcionando, tá? Não precisa ser perfeito, tá? Minimamente funcionando. Eu falo, fechou, tá aí, tirou nota 10 na sua prova oral, valeu. Vamos agora avaliar seus extras. Aí você começa a mostrar seus extras e eu vou contabilizando os seus extras e aí eu te dou a nota final. Tá bom? Então, isso aí seria mais ou menos a prova oral. Beleza? Tá respondido, né, Luísa? Qualquer coisa, se não tiver, você me fala.
Pode mudar de tela no cenário? Ô, João Vitor, como assim mudar de tela no cenário? Você fala de trocar, você está no cenário de fundo verde e depois passa para um fundo cinza, alguma coisa assim? Isso pode, é extra. Tá bom? Então, como se fosse você está numa sala verde, agora você foi na sala laranja, depois passou para a sala roxa. Isso aí não precisa. Se você implementar, ótimo, vou anotar ponto extra para você, tá bom? É como se como se tivesse fases. Vou chamar isso aí de fase do jogo, tá bom? Os monstros, uma vez derrotados, desaparecem para sempre? Excelente pergunta, Maria Clara. Sim, isso aí está escrito no enunciado. Então, deixa eu ver se eu consigo. Ó, ótimo, peguei um pequenininho aqui, ó. Então, deu tiro pequenininho. Então, eu vou lutar contra esse monstro aqui. O que vai acontecer? Se eu fugir, o monstro ainda permanece no cenário. Então, se eu voltar para essa mesma posição, o monstro vai estar lá para eu matar. Eu até pensei, falei assim, o monstro tem que estar com os mesmos pontos de vida que você largou ele. Isso é o que eu estou fazendo nesse meu jogo, mas eu não deixei isso explícito, não. Se você quiser, é frescura, tá? Se você quiser que o monstro recupere todos os pontos de vida, beleza, é o que for mais fácil para você, tá? Eu acho que o mais fácil é manter os pontos de vida de quando ele estava. Então tá aí, ó, matei o monstro. Ele não tá aqui mais, ó, tá vendo? Se eu vasculhar aqui, essa região, já é um outro monstro que pegou para mim, um monstro que estava em cima, tá? Então, ele some. Beleza? E à medida que você vai matando os monstros... Aqui, ó, vou fugir. Se eu voltar para essa mesma posição, ó, o monstro tá aí, ó. Vou dar um especial nele, ó. Que bom, deu um grandão nele. Ele vai me atacar com um pequenininho, deu azar. Aí eu vou fugir, ó. Fugir. Se eu voltar para cá, tá aqui o mesmo monstro. Beleza? E uma coisa da fuga que eu explico também é o seguinte. Se você fugir e manter o seu personagem na mesma posição, ó, tinha mantido ele pegou aqui. Você fica num loop infinito. Então você tem que, na hora da fuga, você tem que dar um shift aqui no personagem. Você tem que mudar o XY dele aqui no cenário. Eu vou subir aqui para cima, aí encontrei o meu monstro aí. Olha como ele vai para baixo. Na verdade, ele estava apontando, na hora que eu encontrei ele estava mais ou menos nessa posição aqui, ó, né, apontando para cima. O que minha fuga faz? É como se eu empurrasse ele na mesma direção que ele estava. Então ele provavelmente vai aparecer um pouco acima na hora que eu fugir, ó. Vamos ver. Aí, ó, tá vendo? Ele foi um pouquinho para cima. Eu dou uma empurrada nele para ele fugir da posição onde é que o monstro tá. Como ele estava indo para baixo, nesse caso é que não consegui fugir. Deu pau na fuga, né? A fuga falhou, fui tentar de novo, pronto, ele foi para baixo. Então são coisinhas, eu implementei desse jeito, vocês podem implementar de outra maneira. É claro que não pode ser uma coisa tosca. O cara, quando ele fugir, ele vai teletransportar para cá. Não, então alguma coisa que faça o mínimo sentido. Beleza? A pontuação varia conforme o tipo de monstro. No meu caso, sim. Eu acho que é o ideal, tá? É fácil. Então, no meu caso, é tudo a mesma coisa. Por exemplo, o raio desse círculo que compõe lá o corpo do monstro é exatamente os pontos de vida dele, e o tiro dele, o dano do tiro varia com o tamanho dele, tá? E a pontuação também varia com o tamanho dele. Então é uma coisa só que controla tudo isso, tá bom? Vocês podem criar o esquema que vocês quiserem. Isso aí eu não vou ser muito rigoroso. O que é para vocês seguirem é isso aqui. Em relação aos inimigos, a única coisa que eu peço para vocês é isso aqui, ó. Inimigos com diferentes níveis de poder. É isso. Eu não quero um inimigo só. Um inimigo com esse tamanho, com esse dano, com esse ponto de vida, com essa pontuação. Não. Então varia, tá? Eu acho que o jeito mais fácil de variar foi isso que eu fiz, o tamanho diferente, tá? Tem esses círculos grandes e esses círculos menorzinhos, tá bom? O que mais? Os ataques dos monstros variam entre especial e normal de forma aleatória. Ó, o ataque do monstro é como se fosse só o especial meu, do personagem. Então é um ataque que ele varia com o tamanho dele. Então os monstros maiores, eles podem dar tiros maiores, com maiores dano, mas aí é um hand, tá? Eu fiz um hand ali com o poder do dano sendo equivalente ao raio do tiro, e aí varia, tá? É um valor aleatório ali que varia uniformemente entre um limite ali, tá bom? Então, e também, de novo, você tem liberdade total para definir isso daí, tá bom? Esse foi o jeito mais fácil que eu pensei para implementar.
E se a gente colocar elementos gráficos mais trabalhosos, como imagem no lugar das formas geométricas? Com certeza, essa parte aqui, tá, Emanuele? Ó, cadê os extras? Ó, esse eu descrevo explicitamente. Usar imagens e animações do tipo sprite. Então, uma animaçãozinha do cara andando ali no cenário, uma coisa mais bonitinha, o monstro ali mexendo, né, enquanto ele está esperando um ataque, né, uma animação de ataque mais legal. Isso tudo eu vou tentar valorizar com ponto extra, tá bom? Beleza? Mais alguma questão? Tinha um pessoal com mão levantada, sumiu, porque eu imagino que eu devo ter respondido, né? Enquanto eu falava aqui. Não Oi. respondeu mais ou menos, mas é só assim, é porque a internet tá meio ruim aqui, o especial ele tá sempre ativo ou ele só ativa a partir de certos ataques? Não sei se eu perdi. Não, pois é, eu fiz do jeito mais simples, o especial tá sempre ativo. E aí, por que então não usa só o especial? Usa só o especial, pô. Não, aí o que eu fiz? Para ser uma coisa minimamente interessante, deixa eu achar um monstro aqui. Vamos. Tem 24 monstros, não é possível que não tem nenhum aqui. Pronto, achei. Então, olha só. Então, por que você não usa só o especial? Porque o especial, às vezes, dá esse tiro grandão e, às vezes, dá um tiro pequenininho, igual esse tiro que agora, dei sorte, ó, 2 tiros grandes. Tá? E, às vezes, ele vai mandar um tiro que é menor do que o ataque. O ataque, a única diferença, na verdade, a única diferença do ataque com o especial é que o ataque é previsível. O dano é garantido ali, uma quantidade. O especial não, às vezes pode dar um tiro muito forte e às vezes pode dar um tiro muito fraquinho, tipo uma bolinha pequenininha, tá bom? Isso foi a maneira mais simples que eu pensei para implementar um ataque e um especial. Escrevi, inclusive, no enunciado. Se você preferir fazer um especial que é sempre forte, mas que ele, por exemplo, só aparece depois que você tiver um nível de pontuação. A cada 100 pontos você ganha um especial. A cada 50 pontos você ganha um especial. Ou então a cada pixel você anda na exploração, você ganha um especial. Então você começa com 3 especiais e você pode gastar esses 3 especiais. Se você quiser mudar esse esquema do especial, fica à vontade. O que você achar melhor, tá bom? Eu só falei que tem que ser um ataque, né, um tipo de ataque diferente do ataque tradicional. Aí você pode inventar do jeito que você quiser. Você tem liberdade para isso. Beleza? Os jogadores... tá, isso mesmo. O jogador ganha mais força conforme ele mata os monstros? Não no meu caso, tá, Clayton? Se você quiser implementar isso, mudar, fazer um esquema mais bacana, ele ganha força, o ataque fica mais forte, os pontos de vida aumentam, tudo isso é extra. E aí você me fala, eu anoto lá e te dou um pontinho extra por causa disso, tá bom? Quantas linhas de código mais ou menos deu o seu jogo, professor? Você quer saber mesmo? Não vai assustar, não? Eu mostro aqui para você, calma aí. Cadê? Só pra vocês falarem que eu tô mentindo. Passar rápido. Ó, 672 linhas de código. Não são exatamente 672, é menos do que isso, porque eu uso muito espaço em branco, tá? Então tem muita coisa em branco aqui, ó, acontecendo. Então, assim, eu chutaria aí, linha de código escrita, eu chutaria aí umas 400, tá bom? Umas 400 linhas de código. Nessa versão com os 25 pontos. Dá para fazer com bem menos. Então, dá para fazer... e outro detalhe, muito importante. Boa parte dessa... Eu não vou mostrar aqui, porque senão vocês pausam o vídeo desse jogo, o vídeo dessa aula aqui e começa a copiar código, tá? Então, não vou mostrar, não. Mas, por exemplo, tem pelo menos umas 150 linhas de código são rotinas... 150 não, umas 100. De 100 a 150... Esse aqui eu posso mostrar, na verdade é fácil. Aqui, ó, vocês vão começar a desenvolver o TP a partir desse Allegro base, que esse aqui é um programa em Allegro que não faz nada. Ele simplesmente desenha uma tela preta para você e libera você de apertar algumas teclas e exibe essas teclas para você. Não faz nada. Ele tem umas rotinas de inicialização, de criar timer, tá? Não faz muita coisa isso aqui, não. Mas é uma casca que você tem que implementar. Então, olha lá, é isso mesmo. Ó. Das 600 linhas que tem lá, 650, 145 já vem pronto para você. Então, isso aí, a gente vai começar a desenvolver nosso jogo a partir desse Allegro base. Na aula de Allegro, eu vou explicar cada uma dessas coisas para vocês e a gente já vai começar a implementar alguma coisa.
Então, das 650, além dessas 150, eu vou colocar aí pelo menos mais umas 100 a 150 linhas que eu vou implementar com vocês, pelo menos 150, tá? Que eu vou implementar com vocês na aula de TP Allegro, que é o cenário, tá? Colocar lá o cara para mexer, o personagem para mexer na tela. Vou tentar fazer uma coisinha ali de encontro aleatório com o monstro, para exibir uma tela de combate, alguma coisinha para vocês começarem, engatarem a primeira, segunda marcha do TP. E aí, então, com isso, vocês já vão ter ali pelo menos umas 250, 300 linhas de código. Aí o que vai faltar para vocês são as outras 300 linhas de código. Beleza? Então, vocês não ficarem tão assustados com essa quantidade. Peraí, aqui, ó. Não. De boa, isso aí. Também acho que está bem de boa. Boa noite, professor. O personagem precisa poder andar na diagonal? Olha só, não. Foi o que eu fiz justamente porque eu fiz esse TP da maneira, assim, tentei fazer um mínimo, tá? Um mínimo para ser uma coisa assim, não tão boba. Então, esse personagem aqui que eu fiz, ele não anda na diagonal. Você vê que é uma coisa tosca. Ele nem anda bonitinho. Você tem que ficar apertando a tecla assim para ele subir direito. Então, o meu só anda para cima, para baixo, esquerda e direita. Diagonal, ele tem que andar direita, acima, direita, acima. Então, é a maneira mais tosca que eu fiz, justamente para não perder muito tempo. Senão vai perder muito tempo com a história de diagonal, tal. Então, vamos fazer uma versão simples primeiro, e depois de fazer essa versão simples, quer ver, ó, o meu só anda para diagonal, ó. O que eu tenho que fazer, ó? É assim que ele anda na diagonal, ó. Eu tenho que apertar. Se eu seguro o botão para cima, não acontece nada, ó, ele fica parado. Tá? Então, para andar para cima, eu tenho que ficar apertando aqui para cima. É a maneira mais fácil de você implementar a movimentação nesse tipo de cenário aqui. Que é a maneira que eu estou cobrando de vocês aqui para esse jogo. Tá bom? Mas, claro, se vocês quiserem fazer uma movimentação mais legal, mais suave, mais bonitinha, tudo é extra. Então, aí vocês vão explicar para mim, ó, a movimentação tá muito legal, olha só o que eu fiz. Ah, bacana. Então, deixa eu anotar aqui, te dou ponto extra. Bom, só 5 dias sem comer e dormir? Não, Pedro, não tem nada disso não, tá? Vocês vão ver que vão ser 5 dias sem comer e sem dormir se você resolver aprender programação, a linguagem C, ali no último dia, tá? Então, começar a fazer o TP, instalar o Allegro, faltando 5 dias para entregar, beleza. Aí realmente vão ser 5 dias. Então, você vai gastar 1 hora para instalar o Allegro. Você vai gastar 1 hora vendo os vídeos de Allegro que eu passei para vocês. 1 hora para implementar a casca, né? Então para aprender tudo nos últimos 5 dias, aí sim, aí vai ser mais complicado. Então, a minha sugestão é dilui. Aproveita já quando tiver um tempinho ali para instalar a biblioteca, tá? Para tentar fazer ela funcionar no computador de vocês, rodou os exemplos, legal, né? Já vai diluindo essa implementação, não deixa tudo para o último dia, que aí fica suave, tá bom? Eu não sei o que significa FML, eu sou cringe, não entendo essas coisas novas, não acho que isso é muito, porque não é, beleza? E eu acho que não é também não. Mas nesse caso tem como criar funções para reduzir a repetitividade? Ô Pedro, tem, tá? Então, isso tudo que vocês fizerem de extra para deixar o jogo mais né, pode ir tranquilo, tá bom? Fico feliz, Laura, é nós que também não sabemos. Só de curiosidade, esse jogo que você apresentou valeria quantos pontos? Ô Tamires, foi o que eu falei no começo da apresentação deles. Esse aqui é um jogo que vale 25 pontos. Então, o TP vale 20. Então, vocês têm 100 pontos na disciplina, né? 20 pontos é do TP. Esse jogo que eu apresentei, que eu vou mostrar, eu vou enviar para vocês. Então, vocês vão ter esse jogo com vocês, tá bom? Então, tem esse XE, ele vai estar disponível para vocês rodarem quantas vezes quiserem, inclusive encontrar bug, fazer, esse jogo está com bug, olha lá, tem 0 para você, tá, pode, tranquilo. Vai estar disponível para vocês. Então, para vocês não vai dizer nada muito diferente do que eu propus, tá bom? FML família, beleza. Agora saquei, vivendo e aprendendo aí com vocês.
Achei... Não. Beleza? Vai ser tranquilo, gente. Não desespere. A sugestão que eu dou para vocês é só não deixem acumular para o último final de semana. Então, você chega lá, marca o horário porque a apresentação é de segunda a quinta. Você vai lá marcar essa apresentação para quinta-feira, 8h30, porque você vai ter a semana inteira para desenvolver o jogo. Não faz isso não, que isso aí é desesperador. Já tenta ter uma versão minimamente apresentável no sábado. Tá? Se eu apresentar isso aqui, eu ganho, tô olhando aqui a planilha, eu vou ganhar pelo menos ali uns 18 pontos. Pronto, legal. Aí você vai gastar esse tempo ali domingo, a segunda, a terça-feira, para implementar os detalhes finais e vai conseguir os seus pontos totais. Tá bom? Ô, João Vitor, não, eu não joguei o primeiro Final Fantasy. Os primeiros são muito... O que eu mais foi o 6, que é esse que eu mandei para vocês, que para mim é o melhor RPG já feito. Então foi esse jogo que eu me inspirei, que eu gosto bastante. Mas eu sei que são muito parecidos. Eu joguei o Final Fantasy IV também, né, para o Nintendo DS, que é muito parecido. Só a partir, acho que do nada a ver, clássicos mesmo. Beleza? Tem alguém levantando mão? Né? Tá certo, gente? TP, mais alguma dúvida? Vou disponibilizar para vocês e não tenham vergonha. Se tiver alguma questão, qualquer problema, chat, fórum do Moodle, vamos conversando para todo mundo ficar tranquilo, beleza? Sugestão também que eu dou para vocês, imagino que vocês já têm grupo de WhatsApp. Cria grupo de WhatsApp, conversem, tá, entre vocês, compartilhem experiências. Aprendi a colocar música, galera. Tá aqui, como é que faz para colocar música? Beleza, isso aí não tem problema, é muito diferente de prova. Em TP, podem colaborar, podem trocar ideias, podem trocar experiências, trocar dicas, isso não tem problema nenhum, porque vocês vão ser avaliados na prova oral. Tá? E vocês fiquem tranquilos, porque na prova oral, se você. Meu TP eu fiz em dupla, meu TP, tá? Junto com a minha amiga, e a gente fez muito parecido, não tem problema, se vocês duas vão ser avaliadas de forma individual. Se vocês entenderem o que vocês estão escrevendo ali no código, tá tranquilo, porque basta passar na prova oral ali, entender o código, aquelas coisas, modificar o código ali, essas perguntas, tá sossegado, tá bom? Tamires, pode falar. Não, Tamires não, né? É o Lucas, viajei, que apareceu aqui. Boa noite, professor. Boa noite, pode falar. Queria saber, tipo assim, qual que é a diferença de C e C++, que eu estava procurando, tipo assim, alguns vídeos sobre aprender mais em Allegro, e eu estava vendo que é só em C++, aí qual que é a diferença? Não, o Lucas, não tem, assim, vamos lá, pergunta inicial, diferença de C e C++. C++ é uma expansão do C, então você tem algumas funcionalidades novas em C++ que você não tem em C, principalmente voltada à orientação de programação orientada a objetos, tá? Principalmente você consegue implementar classes, esse tipo de coisa. Não é o caso, a gente não vai precisar de nada de C++ para implementar o nosso jogo em Allegro. Todas as funcionalidades que eu usei, inclusive a gente nem vai usar o compilador C++, porque o Allegro funciona em C também, tá? Eu nem sabia que funcionava em C++. Implementar classe, tudo que tem em Allegro, a gente vai usar o compilador C, GCC, tudo isso, tá bom? Que a gente está aprendendo na disciplina. Eu estou perguntando porque todos os vídeos que eu vejo tem assim, curso em Allegro, C++. É por isso que eu estou perguntando. Não, pode ignorar isso daí, tá bom? Tá. Vai te ajudar, até porque eu acho que as rotinas são similares, ele não vai usar nada muito diferente, não. Eu acho que muita gente também confunde, e acaba o cara que não tem os fundamentos ali, ele acha que C e C++ é a mesma coisa. Tá, mas não, então, assim, pode ser que o cara aprende Allegro, C++ e tal, né? Mas o cara tá usando C, na verdade, tá bom? Então, eu não sei, eu não conheço esses vídeos, mas eu te falo que com o material que eu vou disponibilizar para vocês, já é suficiente para começar a brincar com Allegro, tá bom? Tanto as minhas aulas, vocês podem olhar os vídeos anteriores também, tem se não me engano, 1 ou 2 vídeos
que é um ensino a começar a desenvolver o jogo, tem o combate, tem certeza do combate, tá? Então já dá para começar a brincar. Beleza, Lucas? Ok, obrigado. Nada. A gente vai usar o conceito de objeto ou struct para STP? Objeto não, tá, Emanuele? Struct com certeza. É aquilo que eu falei com vocês. Para começar a entender tudo, para você pegar o Alegre e falar assim, não, beleza, aqui está tudo dominado, sei o que significam essas coisas. Precisa de struct. E aí, depois da aula de struct, está tudo dominado. Vocês vão entender direitinho como é que funciona o Alegre, tá bom? Nós temos acesso aos trabalhos dos semestres anteriores? Ô, Júlia, eu imagino que sim. Se não tiver, eu posso colocar, tá? Eu acho que... trabalho prático... tá aqui, ó. Enunciado, eu vou autorizar isso aqui para vocês, tá? Tá sem link. Kit de desenvolvimento Allegro, isso aqui são alguns dos... essa mesma coisa que eu tenho aqui, ó. Então, para começar a brincar, vocês vão baixar isso aqui. Já tem vários códigos simples, que ensinam a escrever na tela, mexer com o teclado, colocar com o mouse, mexer com o mouse. Tem algumas coisinhas aqui, tá? Isso está disponível na minha página já. Exemplos de documentação, código dos TPs básicos dos semestres anteriores. Então, são os códigos, igual esse Final Fantasy que eu fiz para vocês, esse código aqui, no semestre que vem, ele vai estar disponível para os alunos. Então, o código completo. Então, todos esses TPs básicos, eu disponibilizo para vocês. Então, vocês vão poder pegar o TP básico completo. Além disso, eu não atualizo todos, não, porque é difícil, tá? Mas eu posso tentar pegar, às vezes, um tempinho para atualizar essa lista. Mas aqui eu tenho um zip com vários códigos, inclusive, de TPs que a galera implementou. TP usando música, usando sprite, usando tanto de coisa. Então, vocês podem baixar esses TPs aqui feitos em Allegro também, para vocês darem uma olhada nos códigos, tá bom? Sem assustar, porque tem uns TPs aqui de uns tarados que gastaram ali, fizeram TP de uns 5, 6 mil linhas de código, tá bom? Então, sem assustar. É isso aí.